Vamos ler a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Vamos ver então a história de Zaqueu. Bendito seja Deus. Diz a palavra de Deus: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. Aqui ouvimos então este texto, lemos aqui a história de Zaqueu. Você já ouviu com certeza inúmeras pregações, inúmeros louvores, falando sobre este homem, este Zaqueu. E quem era Zaqueu? O que Zaqueu realmente fazia? E aí nós vamos então nos ater na história desse homem, que hoje eu leio, através da Bíblia Sagrada. Hoje eu vou falar um pouco da vida desse homem, louvado seja Deus. Amigo ouvinte, Zaqueu, ele tinha esse nome que significava puro ou reto. E aí eu te pergunto, Zaqueu era reto? É claro que não. Ele era pobre? Não, ele era rico. Ele era um homem que tinha um nome, e ele não fazia jus ao seu nome. Ele cresceu na perversidade. Ele logo traiu a sua nação, pois quem trabalhava com esse tipo de trabalho, alguém que prestava serviço para os romanos, ainda mais cobrando imposto da sua própria nação, do seu próprio povo, ele era visto como um traidor. Ele era visto como um judeu traidor do seu povo, da sua nação, e por isso ele era odiado pelo seu próprio povo. Ele defraudava, e aí nós entendemos que ele roubava a todos, Ele defraudava. Hoje, como nós vemos muitos políticos corruptos, Aí nós vemos também que naquela época havia pessoas envolvidas, com coisas que afetavam o povo, que tocavam no povo, e aí o povo então se revoltava contra isso e via Zaqueu como um homem corrupto, um homem que jamais alguém se aproximaria dele para pregar a palavra de Deus. Esse é o ponto, amigo ouvinte, que eu quero chegar. Não é porque a pessoa é corrupta, porque o homem é corrupto, que nós devemos fazer acepções. E a própria palavra diz que Jesus veio para aqueles que estavam perdidos. Então Jesus ele veio para o pecador. Não importa qual seja o pecado do homem ou da mulher, mas Jesus veio justamente para salvar o pecador. E Zaqueu era um desses pecadores terríveis. E aí nós vemos então, amigo ouvinte, que Zaqueu, ele tinha algo no seu coração. Ele tinha algo que tocava no seu coração. Ele queria ser liberto daquela imagem, daquela má reputação, daquela má imagem que ele apresentava diante do povo. Ele queria se livrar daquilo, mas ninguém ousava pregar para Zaqueu. Ninguém ousava chegar e levar o bom evangelho para Zaqueu. E aí Jesus, andando então pelas ruas de Jericó, aí nós vemos a história que inicia uma nova história do Zaqueu, aquele homem baixinho, e aí ele se depara com a multidão. Ele queria ver Jesus, ele queria encontrar-se com Jesus. Algo ardia no coração de Zaqueu, e houve então ocorreu o momento do encontro, e aí ele encontra
um pé de figueira brava. Amigo ouvinte, o pé de figueira brava era um pé que era uma árvore que produzia frutos, péssimos frutos, mas tinha uma utilidade. Ele alimentava os pobres, os paupérrimos, os que não tinham condições para comprar um alimento. Aí eles subiam nos pés das figueiras bravas, né? E colhia os frutos. Esta árvore produzia 6 vezes ao ano, e o ano todo, então, tinha os seus frutos. Amigo ouvinte, estou fazendo uma ilustração para você entender a necessidade que Zaqueu tinha. Pois no momento que Zaqueu subiu naquela árvore, no pé daquela figueira brava, então ele estava já iniciando o caminho da humilhação. Ele estava galgando os degraus da humilhação. Muitas vezes nós, amigo ouvinte, precisamos galgar os degraus, né, da humilhação para nos encontrarmos com Jesus. E aí Zaqueu, então, ele sobe. E no momento que ele sobe, com certeza muitos viam Zaqueu como um homem pobre, alguém necessitado, alguém faminto, alguém que precisava subir e colher alguns frutos para se alimentar. E eu te digo, amigo ouvinte, que Zaqueu realmente ele estava com fome. E naquele momento, ele não olhou para a sua riqueza. Quem sabe muitos ainda olharam para Zaqueu e até pensaram que Zaqueu havia quebrado, havia falido com toda a sua riqueza, com toda a sua fortuna. Quem sabe alguns olharam para Zaqueu e pensaram que ele tinha se tornado pobre. E aí ele estava subindo por uma necessidade especial. E aí Zaqueu sobe, porque verdadeiramente ele humilhou-se. E ele era pobre de espírito. Ele era pobre verdadeiramente, amigo ouvinte, de espírito. E ele precisava se alimentar. E aí também o fruto, né, daquela figueira brava representa o alimento que mata a fome. Pois Zaqueu, ele sendo um homem rico, um homem perverso, um homem destituído dos olhares, né, dos fariseus, dos líderes de Israel, da nação de Israel, visto como um homem corrupto por muitos, ele precisava também de uma consolação, ele precisava de uma palavra de conforto, ele precisava ter o seu coração consolado, transformado pela palavra de Deus. Mas ele foi ao encontro de Jesus e ele galgou, ele palmilhou o caminho que todos nós devemos galgar, né, que é o caminho da humilhação. Subir num pé de figueira era um autêntico sinal de humilhação. E aí ele humilhou-se, pois somente os pobres, somente os miseráveis que faziam isso. Então Jesus fita os seus olhos aos olhos de Zaqueu e diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém que eu pouse na sua casa, bendito seja o nome santo do nosso Deus. Aqui então, Zaqueu, amigo ouvinte, ele é tocado pelo verbo, é tocado pela palavra, é tocado por Jesus. Incrível que pareça, Jesus não aponta o erro de Zaqueu. Aqui nós vemos que Zaqueu, ele não foi repreendido por Jesus por aquilo que ele fez, por aquilo que ele fez com as pessoas, com aquilo que ele praticou a vida toda. Jesus não jogou na cara de Zaqueu dizendo os erros que havia acumulado até então na vida de Zaqueu, e nem disse para Zaqueu mudar de vida. Ele simplesmente olhou para Zaqueu e Zaqueu logo entendeu que a palavra havia o persuadido, havia o tocado, e aí ele desce. Por que eu falo isso, amigo ouvinte? Você vai entender. Nós vemos aqui o comentário do judeu David H. Stern, no comentário judaico, página 163. Aqui ele cita Levítico 6, do versículo 1 ao 5, e Êxodo 22, do versículo 3 a 6, e Êxodo capítulo 22, a partir do versículo 1. Se você quiser depois acessar no YouTube para você aprender esse detalhe, aí então você vai entender o ponto que me leva a palavra de Deus para fazer esse comentário e associar com a palavra de Deus, com aquilo que Jesus havia tocado
conforme o olhar de Jesus, como Zaqueu então se arrependeu, sem que Jesus falasse nada, sem que Jesus pedisse para Zaqueu mudar de vida. Ele sente a presença do Espírito Santo e ele próprio vai determinando as regras, ele próprio vai se julgando, ele próprio vai olhando para dentro de si e ele vê aquilo que estava errado na sua vida. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Então, Levítico 6, versículo 1 a 5, ali conforme o comentário de David H. Stern, aqui então ele diz que quando alguém roubava algo de alguém, se ele se arrependesse e devolvesse aquilo que ele roubou, ele então pagava uma multa, segundo a lei de Moisés, uma multa de 20%, devolvia aquilo que ele roubou e pagava uma multa de 20%, e aí ficava então imune, ficava livre então do julgamento. E no Êxodo capítulo 22, versículo 3 a 6, aí então se ele fosse pego em flagrante roubando algo de alguém, aí ele devolvia, aí ele pagava uma multa equivalente ao dobro daquilo que ele roubou. E aí então Êxodo 22, ali diz que quando alguém roubava algo extremamente essencial, alguém que tinha um único objeto, um único bem, e naquilo que o ladrão, o malfeitor vinha e roubava e prejudicava aquela pessoa, aí então ele sendo pego em flagrante ou sendo pego posteriormente, ele devolvia aquilo que ele roubou e pagava uma multa de 4 vezes mais do valor daquilo que ele roubou daquela pessoa. E aí então nós vemos aqui, amigo ouvinte, que Zaqueu, então ele decreta, ele diz que se ele defraudou alguém, ele então estava disposto a decretar o máximo da lei de Moisés. Nós vemos que Zaqueu, ele está disposto a devolver a metade dos seus bens para os pobres. Então aqui nós entendemos, amigo ouvinte, que Zaqueu, ele foi tocado pelo Espírito de Deus, e ele já não era mais aquele homem egoísta, ganancioso, um homem sovina, um homem que se atém ao materialismo. Ele já estava sendo tocado pelo Espírito Santo, porque pela lei de Moisés, ele deveria devolver 4 vezes mais, mas ele estava disposto a dar a metade dos seus bens, porque ele estava sendo tocado pelo Espírito de Deus, e ele próprio estava vendo aquilo que ele praticava de errado. Muitas vezes, amigo ouvinte, nós pregamos a palavra de Deus e queremos que a pessoa mude, queremos que a pessoa seja transformada, nós queremos que a pessoa mude de vida, de hábitos, de costumes. Muitas vezes nós impomos as regras para as pessoas, muitas vezes nós pegamos duro com as pessoas, queremos que as pessoas mudem de qualquer maneira, queremos que as pessoas sejam transformadas pela nossa própria vontade. Mas eu te digo que quando o Espírito Santo está no assunto, quando o Espírito Santo toca na vida da pessoa, começa a ver o seu interior. Mas quando o Espírito Santo toca no coração do homem e da mulher, o próprio Espírito Santo começa a revelar aquilo que está errado, aquilo que a pessoa precisa despojar. Aí a pessoa começa a perceber e aí começa a mudar de vida. Jesus não disse para Zaqueu: Zaqueu, você fez isso, você praticou isto, você está mal diante do povo, porque a sua reputação é uma péssima reputação. Jesus não falou nada disso para Zaqueu, mas quando o Espírito de Deus tocou em Zaqueu, quando ele percebeu que o Espírito Santo estava trabalhando na sua vida, ele próprio começou a perceber aquilo que estava errado na sua vida. Assim é, amigo ouvinte, assim é pregador, assim é pastor, assim é missionário. Nós não precisamos nos preocupar, nos matar, para que aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher mude de vida. Mas se nós levarmos uma palavra espiritual, se nós levarmos uma palavra de fogo, se a palavra penetrar na vida, na mente, na alma daquela pessoa em questão, aí a pessoa começa a mudar, começa a olhar para si, como aconteceu com Zaqueu, e aí nós vemos a mudança na vida de Zaqueu. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Os pobres, eles subiam na figueira brava, e Zaqueu naquele momento ele fez um papel de um pobre,
mas um pobre de espírito. Ele estava com fome e sede em ouvir a palavra de Deus. Amós capítulo 8, versículo 10, nós lemos ali: haverá dias, tereis fome, não de pão e nem sede de água, mas em ouvir a palavra de Deus. E naquele momento estava Zaqueu com fome e com sede, em ouvir a palavra de Deus. Aquele que é orgulhoso, aquele que não se dobra diante de uma palavra, diante de Deus, será impossível encontrar-se com Jesus. Aqui nós vemos então a história de Zaqueu, um homem rico. Ninguém pregaria a palavra de Deus para ele. E eu te pergunto a você, pregador, você faz acepção com as pessoas? Nós devemos levar a palavra de Deus de maneira igual para todos, para pobre, para rico, para o avarento, para o homem sovina, o homem sanguinário, o homem perverso, o homem corrupto. Muitas vezes nós falamos, aquele homem, aquela mulher, são muito corruptos. E aí eu não vou levar a palavra de Deus, porque jamais Deus vai fazer algo na vida daquele homem que tem poder, que tem dinheiro, que tem fama. Mas nós nos enganamos assim, amigo ouvinte. Nós nos enganamos, porque Zaqueu era rico, ele tinha tudo que ele precisava. Mas Jesus não fez acepção. Jesus olhou para Zaqueu e deu a oportunidade também para ele ter a sua salvação. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Salmos capítulo 51 e versículo 10. Estava Davi agonizando. Ele estava sentindo que Deus iria separar dele definitivamente. Davi iria ser excluído do livro da vida de Deus. E ele se arrependeu, ele reconheceu o seu grande pecado. Aí ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quem sabe o pai de Zaqueu ou a mãe de Zaqueu, olhando este versículo de Salmos, quem sabe inspirado nesta palavra, colocou o nome de Zaqueu. Mas Zaqueu, então, ele optou em seguir o seu próprio caminho. Mas chegou um momento que ele reconheceu que ele estava errado. E isto que importa para as pessoas, reconhecer o seu erro e não depender do pastor, não depender do pregador, não depender de homem algum, mas depender de Deus para a sua conversão. É claro, nós temos a obrigação de levar o evangelho, levar a palavra de Deus para os quatro cantos do mundo, mas a questão do arrependimento, a questão da salvação, é você, amigo ouvinte, e Deus. É você e Deus. Você precisa reconhecer o teu erro, você precisa ver naquilo que você está praticando erro e olhar para dentro de si e deixar o Espírito Santo transformar a sua vida, assim como transformou a vida de Zaqueu. E aí teve esse encontro especial com Jesus, e Jesus foi e pousou na casa de Zaqueu. Muitos ficaram enciumados, amigo ouvinte, porque Jesus escolheu o pior dos piores, escolheu um homem que estava sendo mal visto pela nação de Israel, e justamente é para estes é que Jesus vem para mostrar o caminho do arrependimento. Reconheça esta verdade. Quando o Espírito de Deus trabalha na sua vida, aí você começa a ver o lado espiritual, aí você começa a sentir o poder de Deus transformando o seu coração, a sua vida, a sua mente, a sua atitude. E aí você começa a entender o propósito de Deus na sua vida, na vida da sua família. Receba aí, amigo ouvinte, e deixe o Espírito de Deus trabalhar no seu coração. E quando o Espírito de Deus falar nas madrugadas, falar contigo, aí você vai começar a se preocupar consigo mesmo, pois assim fez Zaqueu, um exemplo de atitude para nós, um exemplo de conversão para nós, olharmos para nós e reconhecer que nós somos errados e deixar o Espírito de Deus com um fogo vivo, um fogo eficaz, e nos polindo e nos transformando a cada dia. Bendito seja o nome santo do nosso Deus querido. Então hoje Deus me toca a falar da transformação,
a falar da conversão, saber que nós não somos nada, embora tenhamos muito dinheiro, tenhamos fama, tenhamos muitas coisas, mas diante de Deus nós não somos nada, amigo ouvinte. Receba aí esta palavra e reconheça que você precisa mudar. Reconheça, assim como eu reconheço a cada dia que sou um pobre pecador e preciso mudar. Preciso ter um coração renovado, uma alma renovada a cada dia.